Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para glorificar a Cristo. Está no ar mais uma edição do nosso debate da Rádio Musical FM. Hoje o tema é sobre suicídio. Quem se suicida perde a salvação? Quem se suicida compromete a sua salvação? Para debater esse tema, estou recebendo aqui dois pastores abalizados para debater esse assunto. Estou recebendo hoje aqui o pastor Henrique Bravo e o pastor Isaac Pereira. Na técnica do programa é o Rafael, e você pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp 011 99007. Opa, falei errado, o Rafael me atrapalhou, né? A culpa, quando deu alguma coisa errada, a culpa é do Rafael, beleza? Vamos combinar desse jeito. Então, 984-849988 é assim que você consegue mandar o seu áudio pra gente. Você pode acompanhar esse programa pelo fmmusical.com.br, também pelos aplicativos, aí, tanto pelo sistema operacional que você quiser, e também através das redes sociais. Você pode assistir pelas minhas redes sociais, @César Cavalcante, pelas redes sociais da rádio, FM Rádio Musical, você também consegue achar. Vamos lá. Pastor Henrique Bravo é bacharel em Teologia pelo IBED no Rio de Janeiro, bacharel em Comunicação Social e também Publicidade, pós-graduado em Gestão de Projetos, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, autor do livro Tomé, 3 Desejos e um Milagre, professor de Teologia Sistemática e pastor na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em Alphaville, São Paulo. Bem-vindo, pastor Henrique. Olá, bem-vindo. Bom ver aqui o pastor Isaac. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pastor César? Maravilha. Pastor César começou, deu um grito aqui. Bom dia, mas tava fora. Tá bem, cara. Mas faz a todos. Maravilha. Com a gente também aqui, pastor Isaac Pereira, que veio hoje aqui na versão sem o bigode. Ele é pastor na Igreja Batista Redenção, advogado, pós-graduado em Direito Civil Processual, também pós-graduado em Estudos Teológicos e mestrando em Estudos Bíblicos Hermenêuticos, com ênfase no Novo Testamento. Bem-vindo, pastor Isaac. Bom dia a todos, bom dia, pastor Henrique, pastor César, ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente, falar sobre esse assunto aí que está em voga, um assunto muito sério, deve ser tratado aí à luz das Escrituras. Bom, temos hoje aqui um calvinista e um arminiano, e vamos debater o assunto sobre salvação também, mas hoje com um prisma diferente. A questão é no suicídio, né? Nós tivemos aí, agora graças a Deus não tá, pelo menos não tem notícia igual estava antes, mas há uns 2 anos atrás começou a ter uma onda de suicídios entre cristãos, pastores, líderes, esposa de pastor, presbíteros, enfim, vários cristãos evangélicos, obrigado, Thaís, tirando a sua própria vida, e é isso, né, devido ao número de suicídios e tal. Então começou-se a discutir sobre isso, e aí na internet pessoas defendendo, não, a pessoa, só Deus sabe, né, o cansaço, a pessoa que tá ali e tal, então não perde a salvação, não dá para falar isso. Outros não, perde a salvação, compromete sim e tal. Então, como é que fica? Então eu vou começar com o pastor Henrique, vai. Uma pessoa que se suicida compromete sua salvação, pastor? Eu creio que sim, só que, vamos lá, eu não creio que seja um assunto assim taxativo. Suicidou, acabou, tá condenado. Como você falou, vocês trouxeram pessoas de 2 escolas, né? Calvinista e arminiano. Quando a gente fala de suicídio, a gente pode abordar sobre o prisma da armatiologia, que é o estudo do pecado. E eu creio que ninguém aqui vai concordar de forma contrária de que é errado, que é uma coisa errada. Acho que ninguém aqui vai dizer que o suicídio é algo bom perante Deus, né? Mas a gente vai olhar aqui do ponto de vista da soteriologia. Acho que hoje o assunto é esse, né? E aí tem salvação? Não tem? Bem, para começar a falar sobre esse assunto, eu creio que é muito pertinente. O pastor César falou sobre alguns casos, né, que tem acontecido muito sobre cristãos. Eu ali na região onde eu pastorei, isso é muito comum, é muito forte ali em Alphaville, a questão do suicídio. A gente tem muitos casos, é um problema assim real, até do meu ponto de vista, eu trato com esse tipo de coisa, e vale a pena falar sobre o assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira grande questão, já para a gente poder raciocinar, eu vou fazer uma comparação que parece que não tem nada a ver, mas eu creio que o suicídio é um tipo de assunto que dá para discutir
E a primeira abordagem é como o dinossauro na Bíblia. Dinossauro, ele não... Esse termo não existe, porque ele foi cunhado em 1800 alguma coisa, né? Me corrijam aqui. Isso mesmo. 1800 alguma coisa. Então tem gente que diz, mas por que esse dinossauro não tem na Bíblia? Não tem porque esse termo é novo. O termo suicídio também é novo, se eu não me engano é 1800 e alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada, 1737. É a primeira vez que se menciona essa palavra. Não significa que que as pessoas começaram a se matar, 1700. Estou falando que o termo, como nós entendemos. Então primeiro para falar sobre suicídio, a gente precisa conceituar o que nós entendemos como suicídio. Tá? Eu acho que o nosso senso comum hoje em dia, que a gente fala sobre suicídio, é o seguinte: uma pessoa que está triste, está desanimada com a vida, ou tem algum tipo de problema psicológico, e essa pessoa, ela remove a sua própria vida. Não estou classificando como suicídio aqui, e aí é importante a gente estabelecer aqui as bases até para a conversa. Qualquer tipo de pessoa que tire sua vida, ceife a sua vida. Porque aí a gente vai ter uma pá de discussão que é mais profunda. Exemplo, Sansão suicidou ou não, né? Pessoas, por exemplo, um bombeiro que entra numa casa para resgatar uma pessoa ali, ele sabe que ele provavelmente, ao inalar aquela fumaça, se cometer aquele ato, ele vai morrer, mas ele está se suicidando ou ele está doando a vida? Então, como esse termo não é cunhado, essa definição não é bíblica, não existe uma definição exata sobre o termo, e quando a gente fala suicídio, a gente pega um leque imenso, era importante estabelecer exatamente sobre o que nós estamos falando aqui. Eu creio que o que nós estamos falando hoje sobre suicídio... Então, mas o suicídio, que o cara tá tudo bem, ele vai tomar veneno e vai se matar, ele compromete a salvação? Na minha opinião, sim. Ok. Pastor Isaac Pereira, a pessoa que se suicida compromete sua salvação? Não. Como o pastor Henrique mencionou aqui, é importante frisar que a Bíblia realmente não traz essa palavra, não traz questões claras acerca disso, mas nós sabemos que o suicídio é pecado em qualquer circunstância. A pessoa tentar contra a própria vida por motivo torpe. Ele mencionou aqui o bombeiro, né? Acho que a gente não vem automaticamente na nossa mente esse tipo de pessoa, né? Vem aquela pessoa que atenta contra a própria vida, a fim de ceifá-la, a fim de terminá-la, por qualquer motivo, geralmente um motivo egoísta, um motivo de tristeza, enfim. Aí os motivos podem ser inúmeros, né? Às vezes até no impulso. Não precisa nem de premeditação, mas no impulso a pessoa faz isso. Mas a Bíblia menciona algumas pessoas que tiraram a própria vida. O pastor Henrique mencionou Sansão. Eu creio ali que Sansão não foi um suicídio, mas um ato de guerra. Mas nós temos Saul, nós temos Aitofel, nós temos o próprio Judas no Novo Testamento, que fez... E todas essas pessoas aí não foram salvas, né, Isaac? Assim, a Bíblia não fala acerca da salvação delas, como o pastor... Abimeleque... Isso. A Bíblia não fala acerca da salvação, mas ela mostra ali, acho que na narrativa, nós podemos observar que na narrativa não foi algo bom, algo aprovado, mas com relação à salvação dessas pessoas nós não sabemos, mas a motivação que os levou a tirar a própria vida não foi boa, não foi aprovado. Você observa na narrativa que eles fizeram isso e isso era pecado. Então a Bíblia quer deixar claro que o suicídio é pecado. Mas como o pastor Henrique disse aqui, esse é um assunto, o assunto do debate é um assunto de soteriologia, não necessariamente do suicídio. E eu aqui, como bom calvinista, em posse de diversos textos aqui, eu digo com certeza de que o suicídio é pecado, e sendo pecado, não existe esse pecado que não possa ser perdoado, que não foi alcançado pela obra de Cristo. A pessoa veio, o pastor César mencionou aqui vários pastores que ao longo de toda a sua trajetória contribuíram para a igreja, pastorearam ovelhas, mas num momento talvez de profunda tristeza, de profundo clamor da sua alma, decidiram tirar a própria vida. Essas pessoas, esses pastores, esses crentes que fazem isso, precisa lembrar que tem que ser crente. Essas pessoas não perdem a salvação. Por quê? Porque esse pecado, assim como todos os outros, eles estão perdoados, foram pagos por Jesus Cristo na cruz. Então, esse pecado do suicídio e qualquer outro,
Eu vou lá, mato uma pessoa. Esse pecado está perdoado. Claro, você vai ter consequências legais, civis, mas esse pecado está perdoado. Esse ranço que nós temos do catolicismo medieval, de tratar o suicídio, os pecados capitais, esses pecados que não têm perdão, nós devemos abolir, como bons protestantes, nós devemos abolir isso, essa ideia de o suicídio é um pecado especial, então ele não tem perdão. De forma nenhuma. Nós vemos aqui, eu quero listar ao longo do debate aqui, 3 motivos pelos quais os crentes não podem perder a salvação. O primeiro motivo aqui, para passar a palavra para o meu colega, é que o Espírito Santo é o garantidor da minha salvação. Então, seja o suicídio ou qualquer outro pecado, o Espírito Santo me selou, como diz em Efésios 1, e ele é o penhor, é a garantia da minha herança, de que eu vou receber quando eu morrer. O suicídio não tira esse efeito, não tira esse poder, não tira o selo do Espírito Santo que está em mim. Eu posso muito bem chegar lá no céu e receber uma bronca desse tamanho por ter feito isso, mas eu vou chegar no céu porque eu não perdi a salvação. Pastor Henrique. Bem, deixa eu conceituar aqui primeiro. O homicídio é um pecado? Sim, né? Matar alguém é errado? Sim. O homicídio, sim. Baseado em quê? A Bíblia diz não matarás. Aí ela não especifica se é o outro ou se é a si mesmo. Então, ponto final. Isso é corroborado no Novo Testamento também. Não matar. Quando começa lá em Gênesis, no capítulo 9, ele já faz uma menção no versículo 5, 6, né? Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus o fez à sua imagem. Então, eu só quero deixar bem claro que tirar a vida é algo completamente equivocado, errado, é o princípio mor, né? O princípio da vida, e em hipótese nenhuma isso pode ser feito. Mas como a gente está entrando agora já nessa outra questão da salvação, eu vou até utilizar. Pastor Isaac, o senhor é advogado? Uhum. Sim. O que é tipificar alguma coisa, um crime? É dizer o que ele é. O que ele é, né? Então, na Bíblia você tem a tipificação, digamos assim, de alguns pecados. Sim. Uhum. Sim. Então vamos lá. Eu concordo quando ele diz, né, que quando Deus avalia, ele avalia de uma forma ampla, né? Eu entendo isso também, né? A gente não é taxativo, que é um pecado que faz a pessoa perder ou não. Até o que Jesus diz que tem um tipo de pecado lá que é o imperdoável, né? E não é dito na Bíblia que é o suicídio, ok? Então, de posse disso, vamos aqui observar que vou pegar 2 textos aqui. Apocalipse 22, 15 e 21, 8, que eu vou citar aqui como se fosse uma tipificação, né, de um crime. Vamos lá. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui seria uma espécie de uma tipificação de alguns pecados, dizendo exatamente quais os são, e esses aqui ninguém entra. Seria isso ou não? Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Outra vez estão classificando algum tipo de pecado que é inadmissível entrar no céu. Aí você me pergunta, mas um feiticeiro pode se converter? Sim. Um feiticeiro, então, um ex-feiticeiro, ele pode entrar no céu? Sim. Um sujeito que praticava mentira, que era o idólatra, ele pode se converter e entrar no céu? Sim. Então, como se entender esse texto? É alguém que não saiu dessa prática. Ele termina a sua vida vivendo essa prática. A questão do homicida, ele entra aqui também, alguém que tirava a sua vida. Mas o homicida pode se converter? Sim. O problema é quando o sujeito tira a sua própria vida, ele não tem o tempo do arrependimento. Eu creio no poder do arrependimento. Eu creio no poder de que quando você confessa a Cristo, Deus é poderoso para perdoar. E até um suicida. Vamos lá, parece que eu vou me contradizer, mas eu creio que há um perdão para o suicida. Exemplo, o sujeito vai tomar um veneno. Ele se arrepende no meio do processo e aquele processo, até a morte dele, demora um tempo. Ele se arrependeu, confessou, houve ali um processo de perdão. O problema é que o sujeito pegou uma arma, ou tomou alguma coisa, perde a consciência, ele termina a sua vida como um homicida. É tipificado aqui que o homicida não entra no céu. Então eu não tenho poder para dizer que, olha, se você cometer isso,
não tem problema não, você vai para o céu, mas é porque Deus vai te olhar de uma forma geral. Quando o texto é muito explícito que isso daqui é inadmissível para o próprio Deus. Pastor Isaac. Assim, vejam bem, ouvintes, o calvinismo defende essas questões aqui de segurança de salvação, mas o próprio apóstolo Paulo diz, então ele faz aquele exercício lógico. Então onde abundou a graça, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar porque aí vai ter mais graça. O crente não faz esse espantalho, esse tipo de crente não existe. Se ele tem esse pensamento, ele não é crente. Porque o crente, ele olha para essas coisas, ele olha para a certeza da sua salvação e ele se devota ainda mais a Deus, ele se consagra ainda mais a Deus, ele quer ser... Por quê? Porque ele está tranquilo, porque ele não tem esse peso, esse jugo sobre si de que, não, agora eu perdi, agora eu ganhei, agora eu perdi, agora eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, é aquela coisa... Que deixa a pessoa atribulada. Então, o crente verdadeiro, ele olha para a segurança de salvação, olha para o penhor do Espírito, olha para a eficácia da obra de Cristo, ele olha para o poder do Pai que completa a salvação em nós, conforme Romanos 8. Então, ele olha para tudo isso e ele não fala, beleza, então vou me suicidar porque está tudo garantido. Não, o crente não pensa assim. Esse crente não existe. Não existe. É um espantalho criado. Esse crente não existe. Então, quero deixar claro isso daqui. Então, o problema do modo como o pastor colocou aqui, é que a minha salvação, então, vai depender dos meus arrependimentos diários. O suicida que se joga de um avião e tem ali algum minuto para se arrepender, beleza. O suicida que atirou na cabeça, esse não teve tempo. Então a minha salvação vai depender desse meu último arrependimento. Meus irmãos, Davi pediu perdão a Deus para pecados cujos quais ele não sabia. Então nós não temos, às vezes nós não morremos num acidente, briguei com a minha esposa, saí de casa para esfriar a cabeça, fui atropelado. Pô, você não pediu perdão por esse pecado, você foi pro inferno, lá o crente. Então, meus irmãos, a Bíblia diz em Romanos... Mas existe... Não, vou deixar você... A Bíblia diz em Romanos que não há nenhuma condenação. A culpa do pecado foi retirada de sobre nós. A culpa do pecado que nos condenava, ela foi posta sobre Cristo. E qual pecado? Todos os nossos pecados, os que nós já cometemos e os que nós vamos cometer. Toda a obra do Senhor é completa. Olha só o que diz aqui, a confirmação da minha salvação é obra do Senhor, não é obra minha, não depende do meu pedido de perdão. Eu sei que o pastor está mencionando aqui, o crente se arrepende diariamente e ele se coloca diante de Deus e pede perdão diariamente. Por quê? Porque ele quer uma comunhão com Deus. Mas a minha situação, o meu estado diante de Deus é de justo. Por quê? Por causa do meu pedido de perdão? Não. Por causa da obra de Cristo. Olha só, 1 Coríntios 1:7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. João 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é o início e o fim, ele vai terminar, não vai acabar... Ih, rapaz, o cara se suicidou, não vai dar para terminar a obra de salvação na vida desse aí, porque felizmente não vai dar para consumar a salvação porque ele se matou. Então, não existe, o poder é a obra de Jesus Cristo, não é a minha obra, não é o que eu faço que vai me levar para o céu. Bom, teologamentos à parte, né, teologias à parte, o primeiro comentário aqui do YouTube na página da Musical FM, e quem quiser é só entrar aí no YouTube, Musical FM 105.7, acho que é assim que é o canal lá, e você vai acompanhar. O primeiro comentário é de um irmão chamado Marco Ribeiro. Ele diz o seguinte: não aguento mais viver. Caso não perder a minha salvação, então vou dar cabo da minha vida. E agora a gente faz como?
Pode, vai em frente. De forma... Aí sim você vai estar seguro. De forma nenhuma. O que faz aqui? Que resposta me dá para o Marco Ribeiro? Exatamente, eu acho que esse é o caso prático, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí volto a falar, eu acho que quem põe no céu e no inferno é Deus. Primeira coisa, né? Eu tenho... Concordo. Eu tenho certeza da minha, você da sua, e eu sei do ladrão lá da cruz, porque tem uma afirmação. Agora a maioria é especulação. Tem um pessoalzinho ali da Galeria dos Heróis da Fé também. Agora ficar teologando sobre quem entra, quem sobe, quem não, acho que isso não compete muita gente. Mas a gente, né, tá aqui num debate para a pessoa ter um esclarecimento à luz das Escrituras. Agora, uma coisa que o pastor Isaac falou, e eu acho que é legal a gente abordar, tá bem bacana esse bate-papo aqui. Os casos bíblicos, né, não há questão taxativa. O sujeito tirou a vida e por isso ele se perdeu. Só que todas as narrativas e todos os exemplos bíblicos de alguém que tirou a própria vida é uma trajetória ruim. Ele culminou com a questão do suicídio, o sujeito tirando a sua vida. Não é uma condenação exata pelo fato dele ter tirado. Mas se você olhar a trajetória de todos esses personagens, tanto Saul quanto Judas, né? Aí você tem Aitofel e muitos ali, quando ele termina, parece que a cereja do bolo foi tirar a vida. Por isso, eu até me deixo fazer entender. Eu creio que acho que o pensamento do calvinista é que ele não perde a salvação. É que ele nunca teve, seria isso? Não, então, existe o pensamento simplista do qual eu não me esposo. A pessoa, se ele se suicidou, ele nunca foi crente. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso porque... Você crê que mesmo se suicidando, ele é salvo? Eu sei. O suicídio não é algo simples, nós não podemos tratar assim de modo simplista. Como nós estamos aqui tratando de soteriologia, então nós tratamos de forma mais abrangente, né? Então o calvinista vai dizer que nenhum pecado, inclusive o suicídio. Mas eu creio que o suicídio é algo muito complexo. Assim, os motivos que levam a pessoa a tirar a própria vida podem ser inúmeros. Os da Bíblia são pessoas que tiraram sua vida por motivos, tiveram a sua trajetória, como o pastor disse aqui, ruim, a trajetória que culminou nesse pecado, e já era uma vida de pecado, já era uma vida distante de Deus, e tudo bem, a Bíblia não vai tratar da salvação dessas pessoas, nenhum texto ali vai falar de soteriologia, mas eu não sou desse pensamento simplista que, não, beleza, o calvinista mais radical vai dizer, se suicidou, não era crente. Porque ele nunca esteve, ele nunca participou. Não, porque aí não ele vai ter vários problemas, como aquele texto de Hebreus, né? Enfim, aí entra numa outra questão. Agora, com relação a esse ouvinte aqui, só para poder ajudar, porque acho que não pode passar batido, que foi um comentário muito forte que o rapaz mandou. Deixa eu só falar para esse rapaz aqui, Marco Ribeiro. O Marcos Ribeiro. Vou pedir até que, acho que hoje a gente vai tratar como 3 pastores aqui no rádio, né? Até mais do que como teólogo. Ô Marcos, tanto Judas quanto Pedro tiveram um processo ruim diante de Jesus, né? Judas o traiu e Pedro negou, né? E ambos, se você observar ali a própria palavra ali às vezes fica uma discussão, um negócio de remorso, arrependimento. Judas errou. E Judas teria salvação, meu amigo. Judas teria jeito. O problema é que ele se isola, e o problema é que ele vai tirar sua própria vida, o problema é que ele não corre para Cristo. A diferença entre Judas e Pedro é só uma, é Jesus. Pedro teve a oportunidade, Pedro bateu na porta, que a porta era Jesus. E Judas não. Eu acho que a diferença está aí nessa questão. Não é que você é melhor, não é que a gente é melhor ou pior, mas ainda há uma porta para você bater, e essa porta é Jesus, que pode te impedir desse ato. O Senhor Jesus disse em Mateus 11, 28, querido: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se volte para Cristo,
procure uma igreja, procure o povo de Cristo, se volte para Ele e tenha comunhão com os salvos e os santos, e você será auxiliado pelo povo escolhido de Deus. Bom, vamos para o intervalo e na volta a gente continua aqui. Quem se suicida perde a salvação, se compromete espiritualmente, eternamente diante de Deus? Você pode mandar o teu áudio pelo 984849988. Vira aí, a gente volta já. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Volta com o programa Crescendo. Opa, Crescendo na Fé, não, errei. Estamos de volta com o programa de debates aqui da rádio. Hoje o tema, né, é teologia sistemática. É um dos temas da teologia sistemática. A soteriologia e a hamartiologia são nomes esquisitos, né, para dizer doutrina da salvação e doutrina da perdição. Né, salvos e perdidos, como é que funciona? E é sobre isso que a gente está falando. E essas duas matérias, se você quiser fazer o curso de teologia da FTB, está aqui o material didático. Se você quiser fazer o curso de teologia da FTB, essas matérias são matérias desse curso fundamental em teologia. O primeiro nível da teologia é esse livrão aqui. Esse cara tem, sei lá, quase 800 páginas, todo impresso num único volume, 20 disciplinas, plantão tira dúvidas, carteirinha de aluno, estágio supervisionado, professores altamente qualificados, matrícula de graça, entrega na tua casa. Junto com esse material, você ganha esses 2 livros que eu selecionei dessa vez, tá? O livro Sermões, de Antônio Vieira, e o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. São pregações, sermões aí ministrados por pessoas importantes da história da igreja, e eu creio que vai fazer toda a diferença para você. O Antônio Vieira é do ano 1600 e alguma coisa, e o Jonathan Edwards 1700 alguma coisa. E vai ser legal se você quiser ler esses livros que eu vou mandar de graça para você. Com certeza vai enriquecer também os seus sermões, suas pregações. E o curso, você estuda 18 meses, tá aqui o material, você estuda 18 meses pagando apenas 6 mensalidades. Você paga 6 parcelas, mas estuda durante 18 meses, com todo conforto, com todo suporte, plantão tira dúvidas, quer dizer, você fala com seu professor, estágio supervisionado, você treina na sua igreja com o suporte da FTB, videoaulas. Para cada aula tem uma videoaula, para cada aula não, para cada disciplina você tem uma videoaula específica. Então, se você pode investir 6 pagamentos de 99, você estuda 3 semestres, paga só o primeiro e não paga mais nada até o fim, tá certo? Vem com a gente. Para fazer a sua inscrição, é só me chamar no WhatsApp, teu nome, tracinho, matrícula, e o WhatsApp é 9007-6844. 9007-6844. Mais uma vez, 0 operadora 11 99007-6844. E seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no teu chamado e no teu ministério. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, mais uma aqui da sessão pastoral. Agora é da Vilma Rocha, ela mandou pelo WhatsApp. Irmãos, eu tenho fibromialgia. Sinto tanta dor que tem dia que penso que é melhor morrer. Mas quando penso que perderia a salvação, sigo sentindo as dores. Mas hoje é um dia desse. Vai parar de debate, vamos entrar numa sessão de aconselhamento, música de aconselhamento, maestro. Vai, vamos lá. Quem vai aí? Quem responde? Olha só que interessante, irmã. Homens de Deus na Bíblia já pensaram em tirar a própria vida e não chegaram a esse ponto. Elias pensou nisso, falou: Senhor, eu quero morrer. Jezabel, eu sou o único que sobrou aqui, Jezabel quer me matar e eu quero morrer. Então ela provavelmente teve o mesmo sentimento que a irmã. Mas o Senhor encorajou Elias com promessas. Então nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, esse corpo que nós vivemos hoje, ele padece. Nós temos um outro homem de Deus, Jonas, que quis tirar a própria vida e foi ali repreendido por Deus. O próprio Paulo diz lá aos Filipenses que ele gostaria de estar com Cristo, mas ele tinha trabalho a fazer. Então, mas ele também não pediu a morte. Tudo bem, mas ele demonstrou ali o seu desejo, né? De é muito melhor estar com Cristo, mas ele não tomou passos nessa direção. Mas o que ele coloca como contrapartida? Eu tenho trabalho a fazer, eu tenho que estar aqui com os irmãos, tenho que ajudá-los, tenho que pregar o evangelho. Então, minha irmã querida, olhe para essas responsabilidades e para o povo de Deus e basta cada dia o seu próprio mal, viva um dia após o outro, esperando do Senhor a consolação, o alívio eventualmente dos seus problemas de saúde, até que o Senhor a chame, ou o Senhor Jesus volte nos buscar e glorificar esse corpo, como diz lá em 1 Coríntios 5. Henrique, manda aí. 2 Coríntios 5. Você separou um texto? Eu estou olhando o texto, não vou dizer que exatamente dela, né, dessa irmã, mas eu creio que é pra gente pensar como um todo, né? O pastor Isaac falou aqui sobre Jonas, e o versículo 9 do capítulo 4, quando Deus fala com Jonas assim: então disse Deus a Jonas, é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira, né? Ou seja, o que você está me pedindo no mínimo razoável. Às vezes a gente toma uma atitude, né? Como Jonas, né? Queria a própria morte também e tal. E a pergunta é razoável esse teu pedido? Se você olhar a sua trajetória, a sua vida, as vitórias e derrotas, se você olhar o seu futuro, é razoável você jogar isso tudo a perder por um momento de dor, um momento ruim? Quanta gente teve dias, semanas, anos ruins e depois tiveram grandes viradas na vida. Então, coloque na balança, porque eu sei, é normal quando a gente está num momento difícil, a gente não consegue enxergar as coisas. E aí vou me lembrar daquela passagem, quando os discípulos estão no barco, Jesus está vindo, a tempestade, e o que eles dizem? É um fantasma. Porque no momento da tempestade, da escuridão, realmente a gente não vê nada, nem Deus, nem saída, nem solução, mas ela está ali. Então, a grande pergunta, é razoável esse pedido, né? E olhe para Jesus, tente encontrar no meio dessa tempestade o próprio Cristo, que você vai encontrá-lo. Bom, tem ouvinte participando pelo WhatsApp, Rafa? Chegou algum áudio? Não, tem aqui algumas participações. O Jefferson Frank, ele diz o seguinte: graças a paz, o assunto é extremamente delicado. Creio eu que essas duas fontes teológicas de muito respeito trarão muitas coisas a respeito desse assunto. O Nicolas Ramos diz o seguinte: o crente não é dono da sua própria vida. Assim como fez Paulo, é preciso lembrar que nosso dever é servi-lo até o momento que ele decidir, seria. Um soldado não sai do campo de batalha sem que o general determine. O Luciano Silva diz: pensemos juntos, a vida foi dada por Deus, somos mordomos, cuidando de algo tão precioso que Deus equivale à vida do seu próprio filho. Desprezar a vida é desprezar o valor divino atribuído a ela. O João Ivo, a mesma Bíblia, quando fala não matarás, também especifica a pena de morte para adultério, homossexualismo, para muitos outros pecados. O Fernando Cabral, salvação
não é conquistada pelo homem, mas por Jesus. Logo, nenhum pecado que o crente cometa lhe tira a salvação dada por Deus, nem mesmo o pecado de suicídio. É nessa tecla que você bate, né, Isaac? Que o suicídio é um pecado, é ruim, não é bom e tal, mas que não é menor, mas que é menor do que a graça que salvou aquela pessoa. Seria isso, né? Como eu mencionei aqui, primeiro, o Espírito Santo é garantidor da nossa salvação. A obra do Senhor Jesus, ela é suficiente para pagar todos os nossos pecados, e o Pai, o poder do Pai é o realizador completo da salvação. Como eu mencionei em Romanos 8, olha só, o pessoal chama a trajetória da salvação aqui, né? Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, esse também... E se teve o suicídio aqui, não vai dar para fazer essa última parte, não. A esses também glorificou. E aí ele vai adicionar depois, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Ele fala uma lista aqui, uma lista só exemplificativa para bem da poesia aqui, né? Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 1,6 ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo, aí 1 Tessalonicenses 5, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, essa certeza de que nada, nenhum pecado, eu sei que o pessoal bateu aí na grande maioria dos comentários aí da delicadeza que é esse assunto, e de fato o crente tem que tratá-lo como pecado, mas mesmo assim, olhando o poder, o tamanho da salvação que nos é outorgada, esse pecado, como nenhum outro, poderá nos tirar da salvação em Cristo Jesus. Mas e o pecado imperdoável? O pecado imperdoável, o pastor mencionou aqui que não é o suicídio. Não, tudo bem. Mas aí eu tô dando um ponto fora aqui. Mas, tudo bem, mas o pecado imperdoável tira, então, a pessoa. Então, o pecado imperdoável é o seguinte, no contexto ali que Jesus o apresenta, é você atribuir, sendo testemunha dos milagres de Jesus, você atribuir esses milagres ao diabo, a Beelzebu. Não, ok, eu também concordo, acho que o pastor Henrique também concorda. É que se você disser isso nesse ponto, você vai deixar de ser calvinista agora, porque você vai dizer assim, não, quando a pessoa faz isso, ela perde a salvação. Mas o texto bíblico diz que não há perdão para esse pecado. Então você crê na perda de salvação, ok. Naquela época, nos dias de Jesus. Tinha, agora não tem mais. Não tem mais. Certo. Porque esse pecado não dá mais para cometer. Certo. Pastor Henrique. Então, vamos lá. A gente acaba, quando fala desse assunto, aí volta a falar, a gente fala de soteriologia, aí entra em outra esfera. Aí eu já não concordo com isso. Por quê? Porque são inúmeros os textos no Novo Testamento que vão falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa própria vida, né? São vários. Vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. O texto é claro que são advertências e mais advertências de nós que, uma vez no caminho, uma vez que provaram, né, das questões eternas, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela tem a vontade própria, ela tem a decisão na mão de tomar o caminho que ela quiser, né? A gente crê que a obra de Jesus é suficiente, a gente crê no processo que a pessoa tem de santificação, né, da regeneração, mas ainda assim ela tem em suas mãos o poder de decidir. Essa é a grande questão. Jesus, ele fala muito bem isso quando ele dá aquele exemplo da casa vazia, né? Ele fala de uma casa que uma vez ela foi limpa e ela foi ordenada e de repente... Só que ela está vazia, ela está limpa, está organizada, mas o problema dela é que ela está vazia. E aí ele vai falando que vem 7 espíritos a mais ali e vão tornar o segundo estado dela pior do que o primeiro. Do que ele está falando ali? É um cuidado, né, que deve se ter, um cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida. E quando a Bíblia fala sobre
alguns pecados, e aí vamos lá para Apocalipse, eu volto ali para Apocalipse, não tinha necessidade dele citar algumas coisas que parece que para Deus são inegociáveis. Então não é que tudo é pecado, né? A gente sabe que tudo é pecado, mas para Deus algumas coisas, me parece, biblicamente são piores. Exemplo, quando Jesus diz assim, que haverá mais rigor para Tiro e Sidom, né? Então o que ele está dizendo? Que no julgamento, para alguns, a penalidade vai ser pior para um do que para outro. É condenação, mas na ótica de Deus tem coisas que são piores e outras não. Isso então, dá um debate legal isso aí. Dá. Um debate sobre graduação de punição. Graduação de punição e de eterna, pecado. Né? Coisas que são abomináveis para Deus, né? Eu sempre ouvi isso, né? Não tem pecadinho, tem pecadão, tudo pecado. Concordo que tudo é pecado, mas quando se olha para a Bíblia tem coisas que parecem que são piores do que as outras. Os falsos mestres serão julgados com mais rigor. Eu acho que tem pecadinho, pecadão, sim. Vamos lá. Não, sim, eu também acredito. É o que eu tô falando, que a gente ouve, eu sempre ouvi isso na igreja. A Vilma que tinha falado para efeitos de salvação, para efeitos de justificação, à luz de Romanos, todos os pecados são pecados. Nenhum pecado está fora ou é superior ao efeito da justificação em Cristo. Sim. Existe pecadinho e pecadão nos termos como nós tratamos aqui, os efeitos. Eu acabei de mencionar. Jesus disse isso. Jesus falou para Pilatos o seguinte: aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Então para Jesus, o pecado do Judas os dois são pecados, mas o do Judas é pior do que o do Mas para efeito de justificação, nenhum pecado está fora da abrangência da graça. Menos um. A Vilma, ela tá agradecendo aqui. Ela é uma das pessoas que vocês aconselharam. Assim, sim, morrer somente no momento de Deus. Obrigado, gente, por esse conselho. Viver a cada dia. Amo vocês, são minhas companhias e tal, tudo mais. Já valeu o debate, já. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. E como é que fica essa questão, então, da pessoa que... crente... É que eu não quero usar a Vilma como exemplo, ou o Marco como exemplo, que são pessoas que pensaram já em morrer, mas se por acaso tirarem a própria vida, tá tudo bem espiritualmente? Não, é pecado. É que assim, o pastor mencionou o Apocalipse, menciona reiteradas vezes, ali é muito claro assim, que são pessoas cuja vida foi marcada por homicídio, por adultério, por prostituição. São pessoas que são conhecidas por isso. Não são crentes. E ele já explicou. Claro, uma prostituta não pode se converter? Pode se converter, claro. Mas ela se convertendo, ela já não é mais a prostituta. Ela não é mais uma pessoa conhecida por esse pecado. Então ela deixa essa vida de outrora para trás para se tornar uma nova criatura. Então ali o texto é claro de que não está falando de crentes, está falando de pessoas cuja vida era marcada por esses pecados. E se uma pessoa comete um pecado, o homicídio de si mesmo, você comete um pecado que é o suicídio, e pisou na bola, rapaz, desculpa aí, sua passagem, seu nome no livro da vida foi riscado, então não dá aqui. Não existe isso. É o que eu disse. A motivação para o suicídio são inúmeras as motivações. Não dá para a gente colocar dentro da caixinha e falar, beleza. Mas o que nós podemos fazer à luz desses textos que eu li, e eu concordo, olha só que interessante, os textos que o pastor menciona aqui acerca da perseverança do crente durante a sua vida, eu não os anulo e pelo contrário, eu os endosso. O crente, que é crente de verdade, ele quer perseverar, ele quer demonstrar para os outros as suas obras, a sua salvação, a confirmação da sua fé. Isso acontece, não existe crente que relaxa. Eu fui salvo, pronto, agora eu sou eleito. O pessoal cria esses espantalhos, né, pro calvinismo. Eu sou eleito, então eleito relaxa, ele vive do jeito que ele quer. Não, o crente não é assim, esse crente não existe. O crente olha pro texto de 2 Pedro 2:20 e ele treme, por quê? Porque ele não quer voltar pro estado anterior. Ele quer perseverar, ele quer demonstrar a sua fé e ele não quer ser marcado por pecados, porque ele é uma nova criatura. Pastor Henrique. Bem, eu só vou trazer mais um texto aqui que eu acho que é importante a gente mencionar, porque ele é muito citado, né, quando se fala sobre esse assunto, né? Então vale a pena a gente pelo menos passar para achar que a gente não foi negligente.
que é quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, né? Eu vou falar o capítulo 6, depois eu volto no 3. O 6, versículo 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, dizendo que o corpo é o templo. Ele mesmo define, é uma definição de Paulo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e o vosso espírito, quais pertencem a Deus. De quem é o seu corpo? De Deus. Seu espírito pertence a Deus. Então ele diz que a propriedade não é do homem, é um templo cuja propriedade é de Deus. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta, se nós voltarmos 3 capítulos, e a gente está falando do mesmo contexto aqui, né, que é o contexto da própria carta, ele diz, no capítulo 3, versículos 16 e 17: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? Uma das coisas que muita gente pega esse texto, né, e aqui fica uma pulga atrás da orelha, é o seguinte, né? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, todo o contexto ele está falando sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Tá Quando claro. eu destruo a minha própria vida, Deus o destruirá. Que destruição próxima é essa se o corpo já foi destruído e a vida já acabou? Aqui eu estou falando de uma condenação, uma segunda morte. Então, assim, eu sei que é um tema muito difícil e eu sei que envolve muitas questões, como ele falou aqui. Por que muitas questões? Porque depende de caso para caso. Eu vou citar um outro caso que a gente ainda nem falou, a gente só falou por alto, mas vamos lá. Uma pessoa com problemas psicológicos gravíssimos, que não tem posse da sua faculdade. Tem até um termo, né, jurídico, que é o... Inimputável, né? Então, existem casos aí, como a gente fala, que foge até a teologia. É Deus, irmãos. É Deus que vai julgar caso a caso. Agora, o que eu diria? Qual era a minha resposta? Você me perguntar, tá, pastor, mas e aí, diante disso tudo? Eu creio que existe uma regra maior. Qual é a regra maior? A principal, uma regra. Tirar a sua própria vida, você está tentando, está sendo homicida, né? E você, que conforme Coríntios, conforme Apocalipse, você está incorrendo num grande problema de condenação. Agora, existem, para toda regra, exceções e variações, como essa, como o sujeito que tomou o veneno, ele se arrepende, como essa questão psicológica, enfim. E essa por aí vai. História de Coríntios aí, Isaac, que destruiu o templo. Então, olha só, tá claro ali, destruição aqui, ó, em Coríntios, em 1 Coríntios 5. Olha só, quando a igreja aplica a disciplina, diz assim, ó: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo. A destruição do templo é destruição do corpo, que a pessoa se entregou à imoralidade, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A pessoa não perdeu a salvação, ela foi disciplinada da igreja, tem pecado obstinado. Aqui o pecado era não era incesto, né? Não era incesto porque não era com a mãe, era com a madrasta, né? E era um pecado grave. Adultério, né? Isso, um pecado grave, absurdo. E qual era a recomendação de Paulo? Você expulsa essa pessoa da igreja, a fim de que entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A pessoa não perdeu a salvação porque foi disciplinado, porque teve pecado, por mais que aquilo seja um absurdo, né? Mas isso não responde a questão dele lá do templo, quem destruiu o templo, o Senhor destruirá. Como que entende? Então, quem destrói o próprio corpo, o Senhor vai como diz lá em Romanos também, tem um entendimento de Romanos, o Senhor vai entregar essa pessoa à própria destruição. O Senhor não vai colocar, não vai frear que essa pessoa se destrua o próprio corpo. Então, mas se o próprio corpo já é o templo e esse templo já foi destruído, como Deus vai destruir o que já foi destruído? Está sendo destruído, está destruindo. Aqui o corpo é o corpo da pessoa, né? Templo, no sentido alegórico. Sim, mas é o corpo da pessoa. O Senhor vai... Mas como é que foi a sua abordagem? Então, exatamente isso. No capítulo 6, ele diz, né, que o corpo é o templo. Ele faz essa associação. E ele diz que vós não sois de vós mesmo. Depois ele vai dizendo, né, no versículo 20, né, para você glorificar o corpo e o espírito que pertence a Deus, não é seu, é Deus. Então aqui foi bem claro o que é. No capítulo 3, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus, que sois vós, sempre ele falando da própria pessoa, é santo. Então, essa é a grande questão. Se você destrói o templo, Deus falou, você destruiu o templo, você destruiu esse corpo, que não é teu? Ok, lá na frente eu te destruo. Eu acho que Deus vai destruir o corpo aqui, Deus vai matar. Mas se você já destruiu... Você já destruiu. Não, você está destruindo, você não pôs fim à própria Mas lá não está vida. no gerúndio. Não, mas eu sei, ele está falando de imoralidade. Entendi. Você tem que possuir o seu corpo em santidade. Mas você está na imoralidade, é o contexto, até o capítulo 6 é o contexto aqui de imoralidade, e ele coloca o exemplo do capítulo 5 no meio. Se você está fazendo isso com o seu corpo, destruindo o seu corpo, eu vou te matar. Deus vai matar você, porque você está destruindo o corpo do templo do Espírito Santo. Infelizmente, quando tá ficando bom, é hora de parar. Vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Eu quero agradecer aqui aos nossos debatedores e fica aí o alerta, né, irmãos? Imagina se aqui ouvindo esse programa, 2 pessoas que já tiveram, já pensaram nisso, né? Se manifestaram, quantos não se manifestaram e quantos não estão ouvindo esse programa e quantas pessoas você conhece que você pode ser agente de Deus para trazer essa pessoa à razão. Pastor Henrique, obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo. Obrigado, um abraço aí a todos, e eu quero deixar aqui o alerta para todo mundo. Nós ainda não estamos no mês, né? Que é setembro, né? Que fala sobre o caso, que é Setembro Amarelo. Tem uma estatística que diz 5,7 pessoas morrem por 100 mil habitantes em suicídio. Então, assim, é um caso de saúde pública, um caso para ser abordado, e infelizmente acontece na igreja. Então, não importa, bata na porta que é Jesus, né? Entenda que Cristo ainda pode reverter o quadro. A salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode transformar, ele também pode curar. Alguém falou aí sobre fibromialgia, né? Que é uma dor terrível. E eu não posso também me excluir aqui. Eu já vi Deus fazer muita coisa. Deus cura, irmão. Deus muda quadros. Deus transforma. Quem sabe essa tua história aí, que parece que é uma história trágica, pode se transformar numa linda história de transformação em Cristo Jesus. E por fim, eu quero deixar um beijo para minha esposa Aline, que da última vez eu não falei. Quase. Eu tá lá com o braço cruzado, assim, batendo o pé no chão, certo? E qual que é o teu arroba, Henrique? Quem quiser te conhecer? PR Henrique Bravo. E um prazer, pastor Isaac. Henrique Bravo. E da igreja, qual que é? ADVEC Alphaville. Inclusive, hoje tem ceia. Hoje tem ceia? Então, maravilha. Hoje tem ceia, ADVEC Alphaville é o arroba, e PR Henrique Bravo. Pastor Isaac, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais, meu amigo. Bom, meus queridos, eu quero deixar aqui dois textos. 2 Timóteo 1,12 diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meu querido, você que está ouvindo, você que receba o jugo de Jesus, o jugo suave de Jesus, saiba que a sua salvação está garantida nele, pela obra dele. Mas o crente que observa essas coisas, ele se devota, ele se consagra, ele encontra em Jesus o alívio, ele encontra em Jesus o amor e deixa para fora, deixa para trás o medo. Então você que está pensando aí, está com tribulações na sua vida, saiba que a tribulação, a dificuldade, ela vai produzindo em você, conforme Pedro diz, vai produzindo em você um caráter aprovado, se você resistir até o final. E como o pastor mencionou aqui, Deus cura no seu tempo devido, mas Deus cura, Deus opera milagres, eu creio nisso, nós todos cremos que Deus opera milagres. Então, aguarde no Senhor pacientemente. Foi um prazer, pastor Henrique, pastor César, estar aqui novamente. Você pode me encontrar no www.igrejaredenção.org.br ou nas mídias sociais aí, YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Batista Redenção São Paulo. Maravilha, e para quem não crê em milagre, hoje você está vendo um crente sensacionista dizendo: eu creio que Deus faz milagre, ele opera e tá tudo mais. Oro por milagres todos os dias. Depois eu quero entender esse negócio aí também direito.
Obrigado vocês pela compreensão e pelo carinho, pelo apoio, pela audiência, os debatedores aqui pela contribuição fantástica. Eu sei que o tema não é fácil e me uno aqui com os dois pastores. Se você tá aí achando que tá num beco sem saída, que a saída é tirar a própria vida, não. Olha para Jesus melhor, se aproxima mais de Jesus, pega uma Bíblia, uma boa Bíblia, leia lá o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, veja, conheça o Jesus da Bíblia, tá certo? Obrigado, Rafa, fico por aqui, às 14h eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.